Cobertura aqui da Jovem Pan durante todo o dia, acompanhando a movimentação no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a nossa reportagem traz as últimas informações. O primeiro dia de julgamentos do chamado Núcleo 1 terminou agora há pouco o encerramento da sessão pelo ministro Alexandre de Moraes. O primeiro a prestar depoimento foi o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O depoimento durou muitas horas e há mais ou menos 2 horas começou o depoimento de Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN e hoje deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro. E ele prestou o depoimento e o ministro Alexandre de Moraes, que comandava os trabalhos, encerrou a sessão. Eu vou chamar já a nossa comentarista Dora Kramer para trazer para a gente as primeiras opiniões, as informações. Tudo bem, Dora? Bem-vinda. Boa noite para você. Primeiro falando do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Ele diz que o ex-presidente Jair Bolsonaro alterou a minuta do golpe e deu todas as informações, muitas que ele já tinha trazido na delação premiada dele. Não é isso, Dora? Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Pois é, eu acho que a primeira coisa que o ministro Alexandre de Moraes procurou deixar patente nas perguntas dele foi sobre uma possível coação, uma delação obtida sobre coação. E ali ele disse, o Mauro Cid disse que prestou aqueles depoimentos de maneira voluntária e que não foi em nenhum momento coagido. Ele, durante as mais de 3 horas que falou, digamos assim que ele esqueceu vários detalhes, né? Mas a essência, no geral, o que a gente viu ali, o que ele confirmou, realmente que houve tratativas, houve conversas numa falta de cerimônia total no entorno do governo, nas internas do governo, sobre medidas inconstitucionais. Houve esboço de decreto golpista, houve tratativas para prisão de autoridades, criação de uma comissão que anularia aquelas eleições e organizaria a convocação de um novo pleito. Tudo isso deixa a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo Mauro Cid, não só conhecia o tal do decreto do golpe, da minuta de decreto, como até mexeu nela para excluir autoridades, deixar só ali passível de prisão o ministro Alexandre de Moraes. Enfim, tudo isso para ele fica muito difícil ele convencer o juiz, no caso o ministro Alexandre de Moraes, primeiramente, que é o relator, de que ele não tinha nada a ver, tinha um desconhecimento total do que significavam aquelas movimentações. Então, no Mauro Cid, eu acho que foi o depoimento mais importante do dia, e isso ficou muito claro, né? Que no fim, no frigir dos ovos, houve movimentação golpista, sim, na versão do ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid. Chegando aqui com a gente também, Nelson Kobayashi. Koba, bem-vindo, boa noite para você. E para explicar para a nossa audiência, claro, a sua análise jurídica é muito importante nesse primeiro dia de julgamento, mas o primeiro a prestar depoimento foi Mauro Cid, por causa da delação premiada, e depois o Supremo vai seguir a ordem da ordem alfabética, né? Tanto é que Alexandre Ramagem já prestou depoimento hoje, não é isso, Kobayashi? Bem-vindo. Muito boa noite, Tiago. Boa noite a você, boa noite, Dora Kramer, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E, de fato, Tiago, hoje nós tivemos início às oitivas, os depoimentos pessoais daqueles que são os réus, daqueles que são os alvos da ação penal do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. Só que dentre esses réus todos, há um que, além de ser réu, de responder pelos crimes a eles atribuídos, também é delator e, portanto, também acusa. Ele sai, portanto, da classificação dos simplesmente réus e passa a ser o réu delator, por isso que ele fala primeiro, porque além de se defender, ele também acusa os demais. Mas ele também não é só testemunha, justamente porque também é réu. E aí o seu depoimento ao juízo, ele não tem essa força probatória como tiveram todas as testemunhas que já foram ouvidas. O que o Mauro Cid, na condição de delator, fala, precisa encontrar amparo, precisa ser corroborado por outros elementos de prova. E aí os documentos, outras testemunhas e tantas outras provas que podem constar deste processo. Ele fala acusando, inclusive, porque é premiado por isso
justamente por estar solto, por não ter os seus familiares respondendo a outros processos e alguns outros benefícios que o Ministério Público deu sob a chancela do Supremo Tribunal Federal. Agora começam, como já começou, os outros que são simplesmente acusados. Alexandre Ramagem, o primeiro, e os demais que serão ouvidos a partir de amanhã, 9 horas da manhã. E vale a pena muito assistir, porque esses depoimentos, como os que aconteceram hoje, trazem contradições, acusações, revelações importantes, e isso tudo vai servir lá na frente, tanto para a acusação quanto para a defesa apresentar os seus argumentos. Bom, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid declarou inicialmente que houve uma reunião e que, inclusive, o clima ficou tenso entre integrantes da República. Acompanhe. Em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Ao contar o que teria ocorrido nessa reunião, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid usou a expressão bravatas. Acompanhe. Meu celular era um local de desabafos, de pedidos, de questionamentos, de todo tipo, né? E como da mesma forma o que acontecia dentro do Palácio do Alvorada era um reflexo do que acontecia em todos os, digamos assim, grupos de WhatsApp e discussões de pessoas, né, apoiadores do Bolsonaro, alguma coisa assim. E a gente tinha de tudo. Só que a maioria das pessoas que vinham falar com a gente eram ou muito bravateiros, digamos assim, né, ou querendo apoiar os acampamentos, né? E os acampamentos na frente dos quartéis, eles sempre tiveram inicialmente um apoio tácito do Exército e depois, com aquela nota que foi escrita, um apoio mais formal. O ex-ajudante de ordens citou que Alexandre de Moraes recebia críticas durante reuniões de integrantes do governo. Só foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, assim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né?